E aí, pessoal, tranquilo? Vamos para mais uma aulinha aqui de eletrônica, tentar sanar uma dúvida de um monte de gente. Eu vou falar um pouco sobre negações e complementos. Negação, que pode ser também chamada de inversão, dependendo quem falar, nada mais é do que você pegar um resultado e simplesmente invertê-lo, você negá-lo. Vamos considerar dessa forma se nós levássemos pela lógica normal. Então nós temos aqui uma porta OU, temos uma porta OU que no final ela está sendo invertida ou negada, que muita gente também coloca como desta forma aqui, é uma bolinha também, né? Ou tanto faz, eu só coloquei a bolinha ali no final. E nós temos ali o A barrado mais B barrado, ok? Quando nós temos um complemento, complemento é o que? Complementar, algo complementar é algo equivalente. Como assim? A equivalência mais básica, por exemplo, é se eu tenho uma dupla negação de uma variável, ela é igual a ela mesma. Temos também os teoremas de De Morgan, que diz que, não vou citar exatamente qual que é, eu tenho, por exemplo, aqui A e B barrado é igual a A barrado mais B barrado. Assim como eu também tenho um outro postulado que também diz que A barrado A B barrado é igual a A mais B barrados individualmente. Opa, desculpa, errei. O teorema de De Morgan, o segundo é os dois juntos. Eles são barrados no final, que é este daqui. Isso quer dizer que os dois são equivalentes. Os dois são complementares. Um complementa o outro. Porque, como eu disse, em complemento, os dois são iguais. O resultado deles são iguais. Mas, até aí tudo bem. Mas no que isso pode me auxiliar? E o que isso vai auxiliar vocês? Principalmente quando estiver fazendo aqueles benditas daquelas simplificações, sem usar o diagrama, na álgebra de Boole mesmo, e entrar aquele monte de simplificação dupla, de negação dupla, que embaralha a cabeça de todo mundo. Vamos para um exemplo. Um exemplo bem básico é se porventura eu quisesse pegar o complemento deste daqui, ó, A mais B. Beleza, A mais B, qual que é o complemento desse bendito? O complemento desse bendito, se nós fôssemos para fazer a tabela verdade, vou fazer aqui rapidinho até. 0, 0, 0, 1, 0, deixa eu descer um pouquinho, 1, 0, 1. Então neste daqui vai ter, como é uma porta OU, então vai ser 0, 1, 1, 1. Eu quero o complemento dele. Como que eu vou fazer esse complemento? Primeiro de tudo, está tendo alguma negação aqui? Está tendo alguma inversão nos dois? Não está tendo. Então eu faço o quê? Primeira parte, eu faço uma dupla negação. É a primeira parte. A maioria das vezes quando você está com algum problema, dá uma dupla negação. É batata. Quando nós temos uma dupla negação, e quando nós fazemos uma negação, fazemos o que? Nós invertemos o operador, principalmente quando nós temos uma operação ou, aqui nós temos uma porta ou, invertemos a operação e negamos e invertemos as variáveis individualmente. Então nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter o A, B, ambos negados individualmente, e a negação aqui em cima. Por que tem essa negação? Porque eu só inverti essa, eu só usei essa. Então a equivalência desse daqui vai ser esse AB barrado barrado. Vamos ver se é realmente. Vamos colocar aqui, ó, A barrado individual, B barrado individual. Então vamos lá. A, ó, 1 e 1. Vai dar 1. Ok? 1 e 0. 0, 1 e 0. 0, 1 e 1. 0 e 0, né? Eu já estou falando direto como se fosse o barrado individualmente. 0. Vou inverter este daqui. Então, ou invertendo, 1 vira 0, 0 vira 1, 0 vira 1, 0 vira 1.
Então veja que é equivalente o AB, A barrado, B barrado, barradão é equivalente ao A mais B. E se fosse para fazer alguma outra equivalência, vamos colocar uma equivalência um pouco maior, por exemplo, uma mais famosinha, vou colocar, sei lá, y mais xz, ok? Essa é a fórmula que eu tenho principal. Agora, se eu fosse para fazer a equivalência dela, primeira coisa que eu posso fazer quando eu estou usando equivalência, eu faço o que? Eu pego a expressão mais xz e nego duplamente. Dou uma dupla negação. Dupla negação, se eu tenho uma variável, tenho uma dupla negação, ela é igual a ela mesma. Então não tem problema. Só que agora aqui, quando nós vamos fazer a inversão deste daqui, deste caso, mas só que tem um x e tem um z, qual dos dois eu pego? Como que eu faço? Veja aqui, como que você faz a inversão? Você faz a inversão trocando, você transformando a porta O em uma porta E, e você inverte, coloca um inversor individual em cada variável. Mas espera aí, tem um x e um z ali. Quando nós temos uma porta E, como por exemplo aqui no x e no z, você inverte ela. Como assim? Quando tem variáveis numa porta E, elas são consideradas como uma só. Então, na hora de você inverter, você tem que barrar as duas. Como assim? Vamos lá. Eu vou pegar aqui. Deixa eu só pegar uma outra cor. Tem o y, certo? Qual que vai ser a operação que vai inverter? Vai inverter este daqui. Então, ele sai e vai sobrar o x e o z. Só que tem um pequeno detalhe. O x e o z, eles são individuais, eles são uma variável diferente. Então eles são invertidos aqui e o y fica invertido aqui e fica invertido dessa forma. Por que isso? Porque o x e o z, eles são variáveis diferentes. Não é que eles são variáveis diferentes, eles estão fora. Porque quando tem uma porta E no meio, você pode pegar todas aquelas variáveis e considerar como uma única variável. Então, na hora que você inverte dessa forma. Eu vou colocar um outro exemplinho aqui, por exemplo. Por exemplo, esta expressão aqui, que já é um pouquinho mais complicada. Que eu tenho o AC ali individual, B e D, que já tá meio, já é meio complicadinho esse. Vamos começar do começo. Como que nós começamos as equivalências? Porque aqui, se for para ver, para a distribuição não dá para fazer mais nada, não dá nem para distribuir aqui, porque aqui tem uma inversora, e inversora total eu não consigo fazer a equivalência, eu não consigo fazer a distributiva, para ser mais exato. Então vamos pelo começo, vamos pelos parentes, como eu digo, nem parênteses, os parentes. Quais são as que estão sendo invertidas dentro do parênteses? Nós temos este daqui e nós temos este daqui. Então, de acordo com os teoremas de De Morgan, o 1 e o 2, vamos fazer o quê? Eu vou inverter este daqui e inverter este daqui. Lembra quando é? Como que funciona? Inverte os operadores e inverte individualmente cada variável. Como ficaria aqui em cima? Ficaria como? Eu vou fazer com a mesma cor por enquanto. Ó, aqui. Aí eu abro parênteses, que eu vou colocar uma outra corzinha aqui, ó. Na hora que inverter, veja qual que é o operador que tem aqui. É um operador E, multiplicação. Ele vai para qual? Ele vai para mais. Ele vai para um operador OU. Então, vai ficar aqui A mais C. Veja que aqui eu tenho uma inversão, ela está invertendo os dois. Então, eu inverto os operadores e deixo invertido individualmente cada uma das variáveis. Eu inverti o operador, de E foi para OU. Então, individualmente, como ele está barradão,
ele vai inverter o A e ele vai inverter o C. Como já está no mais aqui em cima, ele não está na multiplicação, ele não é uma porta E, uma porta OU, eu posso continuar aqui, ó, vai ficar mais B, mais D, abre aqui, aí eu coloco aqui o mais, que é uma porta OU, coloco o C aqui, e como que vai ser ali em cima? Vai ser a mesma coisa, inverte os operadores e deixa individualmente invertido cada uma das variáveis. Então, eu vou colocar aqui, abre parênteses, vai ficar como? Tá cor, vou colocar um vermelhinho aqui, ó. Vai ficar, qual operador que está aqui no meio? É a porta E, vai mudar para porta OU, então vai ficar A, ou C, ou D. Já inverti os operadores. Eu faço o quê? Eu inverto individualmente cada uma das variáveis. Fechou essa parte. Só fechar aqui o parênteses também. Ok, já tenho isso. Eu já tenho as minhas operações de um lado e de outro feitas. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer. Não posso esquecer isso daqui, ó. Eu não posso esquecer dessa inversão gigantesca. Então agora vamos lá. A partir do momento que eu tenho isso, eu posso fazer duas coisas. Na verdade, eu tenho que fazer duas coisas. Vou começar pelo lado direito, depois eu vou pelo lado esquerdo. Então aqui, depois do mais, que está em verdinho mais claro, eu faço o quê? Como eu não tenho mais nenhuma inversão total em cima, né, passando por cima de todo mundo, eu posso fazer distributiva. Então vai ficar C A barrado mais C barrado mais C D barrado. Deste outro lado, eu tenho uma inversão total em cima de todas essas variáveis. Vejam que são variáveis, não tenho variáveis A, B, A, C, não tenho. Eu tenho só A, ou B, ou C, ou D. Então são individuais. Eu faço o quê? Inverto. Como ela está pegando todos os OUs, então eu faço o quê? Inverto os operadores e inverto individualmente cada uma das variáveis. Vou fazer como? Então eu tenho aqui, ó, o A, o C e o D. Eu vou mudar da seguinte forma. Mudo os operadores. Ou, vai virar tudo E. Então vai ficar A. Opa, desculpa. Vou colocar mais aqui próximo, né? A. Vou colocar AB, CD, vai ficar mais bonitinho. Inverto individualmente. A invertido fica sem nada. C invertido fica sem nada. B não invertido, inverte. D não invertido, inverte. Ficou dessa forma, acabou. Coisas que nós já podemos fazer. Antes de passar lá para baixo, já podemos tirar isso daqui. Porque variável numa porta E com ela mesma, ela se cancela, vira um zero, ela simplesmente se cancela. Aqui cancelou. Então, ok, o que sobrou? Sobrou A, B barrado, C, D barrado, mais C, A barrado, mais C, D barrado. Ok? Agora vamos tentar achar uma variável, ou duas variáveis aqui, inclusive, que podemos colocar em evidência. Ah, tem o A, mas não tem outro A. Tem o B, mas também não tem outro B. Tem o C e o D barrado. Tem aqui o C e D barrado. Posso fazer com um C também? Aí vai ficar o A barrado, tudo? Posso. Mas primeiro eu vou evidenciar o C e o D. Ó, C e o D barrado. Então, depois que eu evidenciei, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que separar os que tem. Então vai sobrar o A e o B aqui. O AB barrado, ok? Mais o que? Mais. Só vai ficar. E como nós já temos um aqui, que é este que colocamos em evidência, quando ele passa para cá em evidência, ele vem como valor de 1. Simples assim, é realmente isso. Quando ele vem com o valor de 1, pois afinal eu tenho ele em evidência. Eu preciso colocar ele na expressão. Então ele entra aqui como valor de 1. E sobra qual? Sobra o C e o A barrado. Certinho?
sobra o AC, C abarrado, depende de como você coloca. Vamos lá. Toda vez que eu tenho uma variável mais 1, ou seja, já tem entrando o valor 1 lá dentro, então o resultado dele é 1. Então eu vou ter CD barrado numa porta E 1 mais C abarrado. Qualquer variável, quando você tem uma porta E e já tem entrando 1, só vai depender dela mesma. Então vai sobrar CD e AC. Vai sobrar esse daqui. CD barrado mais A barrado C. Se eu quiser puxar um pouquinho mais, eu posso colocar o C em evidência e vai sobrar A barrado mais B barrado. Então, pessoal, toda vez que você estiver mexendo com equivalência, a parte da equivalência, a dupla negação vai ser o que vai te salvar em muito cálculo, em muita simplificação. A maioria das vezes você vai se perder no meio e, cara, você usando a dupla negação a maioria das vezes ajuda. Mas você tem que ter noção que toda vez que você nega, você está criando uma equivalência. A maioria das vezes você cria uma dupla negação. Se porventura ele já estiver negado, que é o barradão, você inverte os operadores e inverte individualmente cada uma das variáveis. Se for uma porta E estiver no meio, você inverte a porta E inteira. Aí na hora que eu quiser inverter de novo, eu posso fazer aqui. Por exemplo, se fosse esse X e Z aqui, ficaria... Se eu quisesse inverter, ficaria X inverso, invertido, mais Z invertido, porque eu inverto o operador e inverto individualmente cada uma das variáveis. Só lembrar disso. Beleza? Qualquer dúvida, se alguém tiver, é só mandar e eu ajudo aí. Falou!